Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto baseado no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, cujo título é O Perdão. O perdão é uma palavra que provém do grego, apiene, cujo significado é deixar, soltar, cancelar, desobrigação, não levar em conta ou ainda remissão. Em poucas palavras, perdão significa liberação ou cancelamento de uma obrigação que foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado dessa palavra dentro do conceito bíblico, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual. Sim, um devedor espiritual. Uma pessoa que se torna devedora quando transgride a lei de Deus. Isso não sou eu que estou falando, não. Está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Portanto, irmãos, o perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado. Liberta da culpa do pecado. Esse é o sentido pelo qual Deus esquece quando perdoa. Ele liberta a pessoa perdoando a dívida do seu pecado. Isso quer dizer, cessa de imputar a culpa desse pecado àquela pessoa que foi perdoada. Em verdade, irmãos, todos nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Porém, a mão do Senhor, ela está estendida e seus ouvidos estão atentos para que possa nos ouvir. Porém, nossas transgressões e os nossos pecados nos separam do Senhor, encobrindo o seu rosto para que não nos ouça. Está lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo do 1 ao 15. As nossas mãos, irmãos, estão contaminadas e os nossos lábios falam falsamente e a nossa língua pronuncia perversidade. Nós confiamos nas vaidades e falamos mentiras. As nossas obras são obras de iniquidade e obras de violência. É por esse motivo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e só há trevas. Dessa forma, conforme for as obras, assim também será a retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos que se desviam do mal. Está escrito: todos estamos debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. E vai adiante. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, também por só um homem, Jesus Cristo, abundou o dom da graça
por ser ela ofensa de um só, muitos foram pecadores. Também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Está lá, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, irmãos, perdão é condicional. Deus perdoa, porém exige do pecador que responda ao seu convite de salvação, permitindo que a morte de Jesus Cristo pague a pena de seus pecados, através da fé, arrependimento sincero e confissão dos pecados. Portanto, o perdão é condicional para nós cristãos que pecamos, sendo o arrependimento, a mudança do pensamento, as condições necessárias para que o perdão divino seja a nós estendido. Por outro lado, irmãos, devemos perdoar da mesma maneira, da mesma forma que Ele nos perdoa, que Deus nos perdoa. Se alguém nos magoa, pecando contra você, contra mim, contra nós, essa pessoa se torna um transgressor da lei de Cristo. Ele é um pecador. Porém, se ele se arrepender e pedir para ser perdoado, você tem que perdoá-lo sim. Isto é, libertá-lo de sua culpa como transgressor. Essa pessoa, ao ser perdoada por você, ela não será mais um pecador. Para Deus, ela cumpriu o que era necessário. Ele se arrependeu e pediu perdão. Mesmo que você não tenha perdoado, ela não é mais pecadora. Pois, como dissemos, ele fez a parte que competia a ele fazer. Uma das razões para que haja dificuldade em se perdoar é que muitas pessoas não conhecem o significado da palavra perdão, ou não sabem, ou não estão verdadeiramente dispostos ou preparados para perdoar. Alguns acham que perdoar é esquecer o mal que nos foi feito, que nos foi causado. Isso seria um absurdo, pois é impossível você passar uma borracha sobre sua ferida e dizer: nunca mais vou me lembrar desse fato. Isso é racional. Na verdade, perdoar é esquecer o mal feito. Isto é, deixar de atribuir à pessoa que nos magoou a culpa pelo seu pecado. Quando nós deixamos de atribuir a culpa a ela pelo seu pecado, estamos libertando-a da sua dívida. Observe que o perdão não é fingir que não houve nada de errado. Não, isso não é verdade. Isso seria uma cretinice de nossa parte. E estamos dando lado para que o problema volte a nos perseguir. Não basta arquivar os erros por um simples pedido de desculpa. É preciso verificar se realmente existe o propósito de uma mudança, uma confissão, não do problema em si, mas a nossa responsabilidade. Perdão não é um sentimento.
Engana quem pensa que é. Não, perdão não é um sentimento. Está muito além de um sentimento. Perdão é uma atitude que não exige nenhuma condição para se realizar ou não. Sempre existirá dois lados, o que magoou e o que foi magoado. Cada uma dessas partes estarão juntas e separadas. Sim, diante dos problemas. Porque aquele que pecou vai ficar ligado àquele que foi agredido. Embora cada um vai responder pelos seus atos. Elas vão estar juntas porque o fato, o pecado, a transgressão une no mesmo processo. Estão separadas por causa da mágoa e da inimizade. E principalmente porque as atitudes de cada um independem do aval da outra. Não. Mas como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Fácil. Se quem magoou se arrepender e humildemente pedir perdão, ele fez a sua parte. E contra ele já não haverá o pecado e a condenação. Uma condenação divina. Não é condenação do homem. Independentemente de ter sido ou não perdoado pelo magoado. Por isso que falamos não haver nenhuma imposição das partes, pois ninguém poderá impor a alguém de pedir perdão e muito menos impor a alguém ser perdoado. Essas são decisões que cada um deverá tomar por si só. Não se pode exigir mudanças na pessoa. Não se pode estabelecer condições para o perdão. Não. Porém, se nós somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que devemos estar sempre abertos ao diálogo e ao perdão. Porque essa é a vontade de Deus para todo ser humano. Deus quer que todos sejam salvos, perdoados de seus pecados e possam viver eternamente em felicidade e gozo diante do seu Criador e seu Salvador. Por isso, irmãos, devemos tratar desse assunto de forma cristã, de forma sem indiferenças. Existe um conflito que deve ser solucionado. Não quero dizer que temos de esquecer, mesmo porque o perdão jamais deve justificar o mal. Jamais deverá justificar uma atitude errada. Esquecer não é perdoar. Mas o perdão resulta de um esquecimento com toda certeza. Perdão também não é tolerância, uma vez que a tolerância, além de não resolver o problema, ela torna-se uma fonte de irritação e de ressentimento. A Bíblia nos ensina que um dos mandamentos de Deus é perdoar.
Então, como perdoar? Perdoar é um ato, uma vontade, é um realizar. Quando você perdoa uma pessoa, você está admitindo que ela fez algo errado, que o ato por ela praticado foi errado. Mas apesar de todas as circunstâncias, você optou por perdoar, embora essa pessoa não mereça o seu perdão. É um realizar muito bom, agradável, que fazemos com a intenção de ajudar, apesar de não diminuir o nosso ferimento causado por outra pessoa. Após a liberação do perdão, nos sentimos mais humanos, mais amorosos, mais amados, mais misericordiosos e principalmente mais próximos de Cristo Jesus. Acima de tudo, perdão é uma demonstração de força e poder. Jamais o perdão poderá ser encarado como uma demonstração de fraqueza. Perdoar é sinal de caráter. É desejo de se reconciliar consigo mesmo. É afastar maus pensamentos e desejos de vingança. É desejo de restabelecer normas morais. É interesse do bem-estar do próximo, motivado por um coração cheio de humildade, de amor, restauração, movido por ações ao nosso Deus. Embora nem sempre o perdão venha seguido de uma reconciliação plena, isto é, reconstrução da confiança perdida, é necessário que ambas as partes evidenciem um confiável comportamento. Que o agressor deponha as armas, amoleça seu coração, mostrando-se vulnerável, que o agredido abdique do isolamento, da vingança e abrir seu coração ao agressor. Perdoar deve ser um ato livre, de nossa parte, e isso é perfeitamente possível, pois nós também recebemos o perdão de nosso Pai Celestial. Ele nos perdoou mediante a obra de Cristo Jesus no Calvário. Cristo morreu ao seu tempo, pelos ímpios. Isso prova o amor de Deus por nós, porque se nós fomos inimigos de Deus, Ele deu o seu Filho na cruz, muito mais nos dará, estando nós reconciliados com Ele. Com seu perdão, Ele nos deu prova de seu amor verdadeiro. Então, perdoar não é um mero sentimento e não depende de nossa vontade ou emoção. Está escrito, irmãos: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está lá escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 32. E vai além. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra o trem, assim como o Senhor nos perdoa, assim também perdoai vós. Está lá escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E tem mais. Fomos justificados pela fé, e o resultado disso é a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, a salvação, o livramento da ira, a reconciliação com Deus.
Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Tem mais, irmãos. Todas as coisas neles foram criadas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É a cabeça do corpo da igreja, porque ele foi feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio de todas as coisas fomos reconciliados com o Pai. Nós, que outrora éramos estranhos e inimigos por nossas obras más, agora, contudo, somos reconciliados pela morte de Cristo Jesus, para que nos apresentemos santos e irrepreensíveis, firmes na fé. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Então, irmãos, o perdão outorgado por Deus a nós foi colocado um final na situação que nos encontrávamos. E condenados nós éramos, condenados à morte, ressurgirmos para a vida, uma nova vida, onde o amor e o perdão falam mais alto. Esse ato de misericórdia, irmãos, esse ato de amor da parte de Deus, nos devolve a vida. Deus não era obrigado a nos perdoar, pois nós não merecemos o seu perdão, mas ele o liberou para nós, mesmo sendo imerecido. Então, irmãos, é nosso dever estender perdão a todo aquele que nos ofender. Assim como ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar. O perdão de Deus gera em nosso coração o desejo de também perdoar incondicionalmente, tal como ele fez. Da mesma forma que Deus olha para nós com amor, sem nenhum desprezo, nenhum ressentimento, nós também devemos olhar para os nossos algozes. Perdoar é ter compaixão, deixando de lado toda a ideia contrária ao amor, pois é isso que ensina a oração que Cristo nos ensinou. Perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 12, faz parte do Pai Nosso. Esse é o espírito de perdão que deve permanecer em nós. Se Deus nos perdoou, mesmo não sendo merecedores, irmãos, então devemos perdoar ao que nos ofendem. Não porque eles merecem, não é isso, mas como gratidão pelo perdão que nós temos recebido de Deus. Então, irmão, o perdão deve ser uma característica de nosso viver cristão. Observe o exemplo deixado por Estevão. Ele foi maltratado, perseguido, apedrejado até morrer. Mas ainda quando estava sofrendo as consequências de seus agressores, ele não pensou em si mesmo. Ele rogou ao Pai por seus agressores. Ele perdoou. Olha o que ele falou. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60. Observe que os mártires Estevão não lhes pediam perdão. Esse perdão de Estevão foi espontâneo, da mesma forma que Deus faz com todo ser humano. Muitos se arrependem e pedem perdão. Podem desfrutar
da vida que o perdão de Deus pode gerar. Outros tantos não pedem perdão e, portanto, não poderão usufruir dessa nova vida que o perdão gera, mesmo já tendo sido perdoado pelo agredido. Por isso, irmãos, que nós falamos acima, que existem dois lados do perdão, o agressor e o agredido. Embora unidos pelo mesmo fato, são desunidos pelas consequências geradas por esse fato. Consequência benéfica quando houver reciprocidade e maléfica na ausência de tal reciprocidade. Isso quer dizer arrependimento de um lado, perdão do outro. As consequências são benéficas. A ausência de qualquer um desses requisitos, a parte infratora arcará com as consequências do fato. Por isso, irmãos, devemos estar sempre preparados para perdoar ou para pedir perdão. Perdoar, independentemente de ser solicitado. E se solicitado, deve ser uma atitude imediata, sem nenhum ressentimento. Para isso se faz necessário um amadurecimento espiritual, pois o perdão deve ser um ato de nossa vontade disciplinada, isto é, colocar a nossa vontade sob a vontade de Deus. Veja o que está escrito a respeito disso, irmãos. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Vai além. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está lá, Mateus, capítulo 6, versículo 15. E vai além. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Mateus, capítulo 18, versículo 35. Então, o perdão não é só na boca. Tem que ser feito com o coração. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para você que está ouvindo essa pregação que eu fiz lá em 2004, ou seja, já tem 21 anos que foi feita, é que nessa noite o perdão é muito mais benéfico para aquele que perdoa do que para quem é perdoado. Perdoar nos traz paz, alegria, bem-estar, traz alívio, tira um fardo pesado das nossas costas. Nosso interior, o perdão é benéfico. Então, para o nosso exterior, ou para aqueles que nos rodeiam, ele vale mais do que 1000 palavras e centenas de pregações que a gente possa ouvir. Pois é um testemunho vivo de amor, onde as ervas daninhas da amargura, do ódio, do ressentimento não podem impedir que o mundo veja em nós o caráter de Cristo. Que as pessoas à nossa volta sintam vontade de serem iguais a nós, pois vislumbram em nós a diferença que
todos falam existir no crente, não pelo modo de vestir, de falar, mas essencialmente pelo modo de agir dentro e fora da igreja. Que Deus possa nessa noite te abençoar e que você seja, a partir dessa data, um legítimo representante de Cristo nessa terra. Não por assumir cargos nas igrejas, mas por aperfeiçoar o caráter de Cristo em sua vida. Amém.